Digo, é superior? É. Mas você tem que traduzir essa superioridade no placar. Né? E 2-0 não foi suficiente. Né? Se você faz 3-0, aí você já quebra um pouco, mas não foi. Mas chama a atenção o Vasco. Realmente, quando o Renato fez as modificações, foi um outro time. Fala comigo, Bruneiro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um videozinho top demais, um cortezinho top demais aí do programa Seleção Sport TV da Sport TV. Aqui na descrição tá o link da GTV, mas isso aqui tá disponível aí no Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros aí assistirem esse conteúdo top demais e verem a aula que o nosso querido Maestro Júnior deu aí sobre um empate, infeliz empate entre Flamengo e Vasco por 2-2. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Agora, sem mais longas aí, partiu pro conteúdo que tá muito top. Eu gostei da arbitragem do Wilton Pereira no Maracanã ontem. Claro que ele é um personagem secundário do jogo, mas ele permitiu que o jogo acontecesse, fluísse. E até o fim o Vasco buscasse um empate contra o Flamengo. Sobre esse jogo a gente começa a falar agora. A arbitragem foi ruim, a partida ontem. Como é que você viu o jogo, Maestro? O Vasco indo buscar um empate depois de se ver em desvantagem de 2-0. Não, o Vasco não desistiu do jogo em hora nenhuma. Inclusive no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Logicamente tem uma diferença técnica, né, entre um time e outro. E essa não tem nenhuma dúvida e a gente sabe disso e vê isso. Só que o período que o Flamengo teve o jogo sob o seu comando, né, finalizou menos, mas com mais eficiência. Né? E teve principalmente uma ajuda, entre aspas, da escalação do Vasco com 2 minutos de jogo. Eu percebi porque o Puma foi jogar do lado direito para ajudar meu Deus, fugiu o nome. Do lateral direito do Vasco, o BH. PH. Paulo Henrique. O PH por quê? Porque o Flamengo centraliza muitas jogadas por ali, por aquele lado. Só que aconteceu, quando o Flamengo colocava o Alexandro lá, o Samuel Lino puxava um pouco para o meio. Então essa linha de 5 homens, ela praticamente deixou de existir, porque aí o Samuel fugia dessa linha e vinha pegar a bola sozinho no meio. E essa superioridade numérica, ela ficou demonstrada por um monte de tempo. Nitidamente o Vasco foi jogar defensivamente, para jogar na velocidade, na transição, só que errando os passos na hora. As jogadas boas quais eram? De cruzamentos, né? Que foram 2 cruzamentos da direita, uma que o Varela conseguiu interceptar e a outra numa cabeçada do Puma para dentro da área, que ia já ficar a feição para o Brenner, que o Rossi conseguiu tocar. As modificações do Renato deram certo, né, lá pelos 20 do segundo tempo. E aí o Vasco, depois que fez o seu gol, num erro de posicionamento novamente na defesa do Flamengo em bola parada, né, e não desistiu do jogo. Isso aí chamou a atenção. E eu já não entendi o seguinte, eu acho que os treinadores, às vezes, alguns, né, estão ganhando o jogo, tem uma vantagem. Eu acho que não é nenhum demérito você colocar o seu time numa fase defensiva quando o adversário está demonstrando que está, sei lá, te colocando em dificuldade. Por exemplo, ontem o Leonardo Jardim poderia, em vez de colocar o Alacian, o Vasco estava cruzando a bola toda hora na área. Coloca o Danilo no jogo. Nossa, Vitão. Faz uma linha de 3 zagueiros altos, né, bons cabeceadores, que você quebra um pouco todo esse momento, né, do adversário. Ele colocou o Alessian, que entrou no momento difícil do jogo, o jogo já corrido. Ele praticamente, até com o Roger, caramba, ele errou tudo, ele não conseguiu nem marcar, nem ficar com a bola. Por quê? É difícil quando você entra, com o adversário está com uma pressão muito grande e, naturalmente, terminou. É lógico que o resultado para o Vasco foi uma vitória, para o Flamengo uma derrota em função de tudo aquilo que aconteceu. Mas você tem que ressaltar que o Vasco fez por merecer essa busca desse empate. Eu acho que o resultado foi mais do que normal. Lógico que no início da transmissão, quando o Everaldo perguntou a respeito, digo, é superior? É. Mas você tem que traduzir essa superioridade no placar. Né? E 2-0 não foi suficiente. Né? Se você faz 3-0, aí você já quebra um pouco, mas não foi. Mas chama a atenção o Vasco. Realmente, quando
O Renato fez as modificações, foi um outro time, né? E até mesmo com qualidade. O Adson vai ter que ter uma brecha nesse time para ele jogar. Porque ele já vem 3, 4 jogos entrando, está conseguindo dar um algo mais, vamos dizer, em termos ofensivos e de criatividade pela habilidade que ele tem. E que imagem do Robert Renan, né? Faz o gol aos 38 e fala, vamos. Parabéns Porque, pro Vasco. André, dava para você sentir que dava para a coisa acontecer, entendeu? Pelo decréscimo, vamos dizer, da intensidade que o Flamengo... Quando o Jorginho saiu, porque o Jorginho é aquele termômetro, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora de tocar. Ele faz o time andar da forma como até mesmo o resultado ele pede. Na hora que ele saiu, acabou esse homem. Não teve mais esse homem. Por mais que o Saúl seja um grande... Mas é diferente, é um estilo diferente. É o cara que pega o jogo e diz assim, opa, vou acelerar. Então eu vou pegar esse gancho seu, da saída do Jorginho, e assim, eu entendo que os times... Cara, para mim foi nítido nessa rodada, os times estão cansados. O Jorginho estava extenuado, o Pedro saiu com cãibra, os times estão cansados. Mas eu queria uma atenção de vocês a essas imagens aqui. Flamengo ganhando o jogo de 2-0. Repare nessas imagens, nas alterações do Flamengo no segundo tempo. Né? Com 23, sai Luiz Araújo, entra o De La Cruz, sai o Samuel Lino, entra o Bruno Henrique. Aí aos 36, com 2-0 no placar, sai Jorginho, entra Saúl. Dá uma olhada quando sai o Jorginho aos 36 e quando sai o Pedro depois aos 45, ele já estava 2-1. São imagens para mim que parece assim, ó, o jogo acabou. Então o Jorginho está saindo aclamado, aplaudido, a torcida vibrando, está extenuado. Você vê que está claro, extenuado, ele está extenuado. Aí o Pedro vai sair aplaudido, fez um bom jogo. Ok, eu entendo que os jogadores estão cansados. Mas também quando você tira seus melhores jogadores, né, seus principais jogadores, e coloca uma galera reserva que não estava no mesmo ritmo, você não passa uma mensagem também, ó, o jogo já acabou, é só segurar aqui, cara. Acabou o jogo. Né? É só segurar. Você falou do Vanderlei, do Luxemburgo. Você lembra da história lá do Real Madrid. Né? Você dá, por mais que o Vasco... Ele tirou o Ronaldo, Zidane contra a Juve. Opa! Os caras acham que acabou o jogo, a Juventus foi lá e virou o jogo. Isso tem uma influência muito... Uma coisa é você ter o Pedro ali. A outra coisa é você ter o outro. Até porque o Pedro fez para mim, um dos melhores jogos que ele fez, porque ele saiu da posição normal dele de centroavante fixo para ajudar um pouco ali na armação da jogada, saindo da área. E isso é uma coisa que a gente não via muito do Pedro. Né? De vez em quando ele fazia... Ontem ele fez muito... A jogada do gol é assim. Quem faz a infiltração é o Plata, que dá de cabeça, ele faz a jogada e depois ele vai para dentro da área. Quando você tira um cara com essa capacidade, os zagueiros com certeza devem dizer, ainda bem que esse cara saiu. Os caras do Flamengo também, opa, acabou o jogo, agora é só administrar. O jogo pro Flamengo parece ter acabado aos 36 do segundo tempo, quando sai o Jorginho, e pro Vasco acabou aos 52. Quando teve o empate. Mas o Pedro saiu aos 46 do segundo 45, tempo. 45, estava 2-1. Foram 7 minutos de com 7 minutos de acréscimo. Para botar um jogador de velocidade que, em tese, favoreceria a ideia de usar o espaço desesperado do Vasco. É por isso que eu falei a respeito do zagueiro, do terceiro zagueiro, entendeu, Lino? Porque as jogadas estavam todas saindo de cruzamento. Né? Pô, tava alguém para fazer o trabalho, sei lá, para... Fechar o passe, né? E deixava mais um zagueiro ali. Enfim. O Jardim não curtiu. Para mim ficou claro nesse trecho da entrevista dele. Ele não curtiu o resultado de quem ele colocou em campo nas alterações. Dá uma olhada. Com certeza, acabou com isso. Em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso-vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis. Fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Pois a partir desse momento entregámos o jogo ao adversário. Foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse e não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. Ao contrário, o adversário conseguia reagir e teve mais domínio de bola. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado,
é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Para mim está claro. Ele não curtiu o resultado de quem entrou. Eu estou ouvindo zum demais de arquibancada. O torcedor do Flamengo não gosta da ideia de fazer 2 no Vasco e recuar. De construir. E não foi no 2 que o Flamengo recuou. Ele recuou no 1-0. Tanto que o gol do Pedro é naquela arrancada do pênalti, quando o Flamengo já dá uma baixada. Eu acho que não é nem recuar. A estratégia do Flamengo, do Leonardo Jardim, é não ter a posse de bola. Ele não recua, ele joga em transição. Então, ele abre mão de ter a posse de bola, ele quer administrar, dando a bola para o adversário e oferecendo a dificuldade através do contra-ataque. Só que aí é esse processo de adaptação, né? Acho que o time ainda está se adaptando a jogar dessa forma, por isso que acho que dá para ele variar e trazer um pouco mais da posse para controlar mais o jogo. Eu acho que tiveram muitos erros técnicos nas puxadas do Flamengo de contra-ataque. Em muitas situações tinham 4 contra 3, 3 contra 2 e não teve nem a finalização. Um erro de passe, um deslocamento errado, entendeu? Isso é o tipo da coisa que isso é treinamento, né? Isso é um erro técnico, não é o treinador. Ali é quem está na hora de fazer a jogada. E outra coisa, o jogador que talvez tenha mais subido de produção com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim recuperou Emerson Royal, recuperou Plata e Samuel Lino. E o que mais evoluiu com ele foi o Everton Araújo. O Everton Araújo era aquele jogador de choque, de falta, que só dava passe para trás. O menino teve uma evolução nesses últimos jogos, assim, absurda. Então mostra que ele tem qualidade de dar um passe para frente. Ele só dá a bola para trás, ou pelo menos nos últimos jogos, quando ele tem um adversário nas costas dele. Quando ele tem 1 metro, ele já domina olhando para frente, dando um passe para... Isso é uma evolução para quem não tinha confiança, porque capacidade ele tem, pelo que a gente viu nesses últimos jogos, entendeu? E outra coisa, deixou de ser aquele cara que só vai para fazer a falta, ou a bola ou a falta, ou a bola ou o cara. Não, acabou isso. Não se esconde de passe, Ele faz hoje o trabalho que o Pulgar faz e fazia até antes de estar machucado, entendeu? Concordo. O Everton Araújo evoluiu muito, mas vamos ser justos aí. Com o Felipe Luiz na pré-temporada ainda, o Everton Araújo e o Vitinho muitas chances. Os jogadores do Flamengo não voltaram nem um pouco bem. O Everton Araújo foi um dos poucos jogadores do Flamengo que conseguiram voltar bem. Antes da pré-temporada, o Flamengo teve que voltar antes da hora ali, por conta do Carioca, enfim, o Flamengo ia ser rebaixado pra segunda série do Carioca, enfim, deve voltar antes da hora, tá todo mundo quebrado, mas o Everton Araújo foi um dos poucos que conseguiram retornar bem aí dessas férias, então por isso ele tava tendo muitas chances aí com o Felipe Luiz, mas sem dúvida, cara, a evolução do Everton Araújo é algo gigantesco, né, tanto por necessidade quanto por chance, né, já que ele nunca ia ter essa sequência de jogos se o Pulgar não estivesse lesionado, né. Mas enfim, méritos totais aí, o Everton Araújo vem jogando muito. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a fala aí do Lino, do André Rizek e companhia aí do Maestro Júnior sobre o jogo do Flamengo contra o Vasco. Vocês acharam que foi um empate ruim, um empate, um gol de derrota? Minha opinião super foi pro Vasco, foi exatamente o contrário, empate com gol de vitória. Mas quero saber a opinião de vocês aí, concorda com o Maestro, discordam? O que vocês acharam desse jogo entre Flamengo e Vasco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião, hein?